Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar de fantasmas, não é? Muita gente tem medo de fantasmas. Tem gente, por exemplo, conhece pessoas que têm medo de morar perto de cemitérios. Eu aqui em Diamantina, houve um período que eu morei num apartamento ao lado do cemitério. Foi, talvez, a melhor vizinhança que eu tive. À noite era um silêncio absoluto. Eu ouvia apenas as árvores, na verdade, né, as folhas, com o vento. É um lugar muito tranquilo, muito calmo, né? Mas tem gente que tem medo, acha que os mortos vão sair dos seus túmulos, vão ir até as suas camas, puxar seus pés, suas mãos. Mas há também aqueles que vivem, digamos assim, assombrados com fantasmas do passado, né? Com espíritos, com pessoas que já morreram, que parece que estão rondando sempre, de uma forma ou de outra, trazendo perigos. Né? A gente tem muito esse tipo de coisa, né? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver muitas pessoas que têm medo, né? Pessoas adultas, pessoas que têm medo de dormir no escuro, pessoas que ficam um pouco apavoradas ou muito apavoradas com determinadas coisas que vêm, enfim. Mas há aqueles fantasmas que são, digamos assim, que foram pessoas reais, concretas, mas que continuam a amedrontar o presente. Pessoas que, de uma forma ou de outra, foram extremamente importantes e que constantemente parece que voltam ao convívio, né? Dos que estão vivos, não é? Lógico, o convívio só pode ser daqueles que estão vivos. Mas veja, acho que um dos maiores fantasmas na nossa atualidade, e principalmente aqui no Brasil, é um cara que viveu no século XIX, viveu a sua vida toda foi dentro do século XIX, né? Foi um homem perseguido e um dos amigos da filha dele, né, de uma das filhas dele, disse uma vez o seguinte: olha, esse livro que ele escreveu, pouca gente vai ler. Das que lerão, poucas compreenderão. Mas muita gente, muita gente mesmo, vai criticar, sem conhecer, sem saber, sem nunca ter lido. E vai fazer críticas absolutamente injustas e perversas e cruéis. A gente faz isso o tempo todo, né? E ainda mais com fantasmas, que nos aterrorizam, que nos amedrontam, que nos rondam e que nos assombram. Né? Eu estou me referindo a Marx. Eu sou um professor cuja pesquisa está diretamente ligada com Marx, mas eu tive que também ler e estudar a vida de Marx. Então, eu evito, se vocês prestaram atenção, aqueles que me acompanham no YouTube, eu evito falar de Marx porque eu acho desnecessário, uma vez que eu não sou doutrinador, não é? Mas eu também fico extremamente mal-humorado e as minhas entranhas se reviram o tempo todo, né?
Porque eu vejo muita bobagem e muita besteira sobre Marx, até mesmo daqueles que se consideram marxistas, né? Ou que de alguma maneira imaginam que são marxistas, né? A obra de Marx é uma coisa volumosa, gigantesca. Não dá para falar de Marx como um único pensador. Ele conseguiu atravessar, né, algumas etapas. Ele buscou conhecer profundamente o capital, o sistema social do capital, a sua lógica interna, como realmente funcionava naquele momento o capitalismo, e a gente percebe até hoje que essa lógica interna, né, essa caixa desse sistema que tem os seus mecanismos que fazem com que o capitalismo se torne um sistema social e não simplesmente uma coisa separada das pessoas ou do mundo ou das sociedades, né? Ele dedicou a vida dele toda a isso. Foi perseguido, foi banido, foi preso na Alemanha quando voltou para a Alemanha depois de estar na França, né? Saiu da Alemanha, foi para a França, depois para a Bélgica, depois voltou para a França, entrou na Alemanha em 1848, depois ele voltou para a França porque já o governo da Prússia mandou uma ordem e um pedido de prisão, e aí não houve outra alternativa senão ele se refugiar em Londres, né? E passou as últimas décadas dele em Londres e morreu em Londres. Ele morreu sentado na poltrona do escritório dele e no casaco que ele vestia no momento da morte foi encontrada a foto da sua esposa, Jane, que foi uma companheira, mas acima de tudo uma grande admiradora de Marx. Jane corrigia os textos de Marx, Jane entendia a letra de Marx, mas mais do que isso, porque Marx tinha uma letra horrorosa, né, uma caligrafia péssima. Mas mais do que isso, Jane admirava demais o talento, mas a genialidade de Marx, né? Marx, no final já da sua vida, ele se esforçava tanto para aprender as coisas, que ao final da vida ele já dominava 13 idiomas, né? Tanto escrita quanto leitura. No final, nos últimos anos, ele se pôs a aprender russo, exatamente para poder entender a realidade russa. E um dos maiores adversários de Marx, Bakunin, foi o primeiro a começar a tradução do Capital para o russo, né? Mas Marx assombra. E, sobretudo, Marx assombra porque imputam a Marx uma série de erros cometidos pelos marxistas. Mas a gente precisa entender o processo do desenvolvimento do pensamento de Marx, da sua pesquisa e da sua luta interna e da sua luta por uma teoria que pudesse realmente explicar não o mundo todo, mas principalmente o capitalismo, né? Diferente de outros pensadores que encontravam uma chave e com essa chave conseguiam explicar, ou tentavam explicar todas as coisas, né? Platão, Aristóteles, Hegel, né? Explicar da política à arte, do prazer ao Estado, a partir de um determinado método. A preocupação maior de Marx era fundamentalmente o capital. Ele entende o capital como um processo social
num movimento de expansão contínua. Mas ele continua como um grande um fantasma que assombra até os ignorantes que não conhecem absolutamente nada de Marx, né? Em 1852, Marx escreve um texto chamado 18 de Brumário, que trata da Revolução de 1848, na França, especificamente na França. Marx, nesse período, está muito envolvido com as revoluções na Europa como um todo. Por isso é que ele volta para a Alemanha disfarçado, mas é pego. Os amigos conseguem ajudá-lo nisso, né, para que ele volte para a França. Então, em 1852, ou seja, 4 anos depois, aproximadamente, ele escreve um texto, né, chamado O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. E ele vai contar, então, todo o processo revolucionário que levou Luiz Bonaparte ao poder numa espécie de conjugação de forças, traindo os proletários. E ele escreve o seguinte: os homens fazem a sua própria história. Contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem estar empenhados em transformar a si mesmos e as coisas, em criar algo nunca antes visto, exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram temerosamente a ajuda dos espíritos do passado, tomam emprestados os seus nomes, as suas palavras de ordem, o seu figurino, a fim de representar com essa venerável roupagem tradicional e essa linguagem tomada de empréstimo as novas cenas da história mundial. Assim, Lutero se disfarçou de apóstolo Paulo. A Revolução de 1789 e 1814 se transvestiu ora da República Romana, ora do cesarismo romano, e a Revolução de 1848 não descobriu nada melhor para fazer do que parodiar, de um lado, o ano de 1789 e de outro, a tradição revolucionária de 1793 a 95. Do mesmo modo, uma pessoa que acabou de aprender uma língua nova costuma traduzi-la o tempo todo para a sua língua materna. Ela, porém, só conseguirá apropriar-se do espírito da nova língua e só será capaz de expressar-se livremente com a ajuda dela quando passar a se mover em seu âmbito sem reminiscências do passado e quando, em seu uso, esquecer a sua língua nativa. De fato, a história nos mostra de alguma maneira uma contradição, né? A tradição do passado, e esse passado assombra as pessoas. E de outro lado, a história que se faz não pela escolha dos homens, mas o que nós podemos chamar de um processo. Mas, simplesmente, negar o passado e revestir
os personagens com uma outra roupagem é também um ato de perversão, porque perverte um caminho, ou de má fé. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu na verdade, estou dizendo tudo isso porque eu fiquei muito estarrecido com o que aquele rapaz do MBL, um dos fundadores do MBL, disse a respeito de Marx. Houve quem tentasse dizer que não, foi um lapso, porque no final das contas parece que ele estava querendo se referir a Lenin e não necessariamente a Marx. Mas depois veio a notícia de que o rapaz excluiu o vídeo, né, a transmissão, simplesmente apagou. Isso mostra que de fato, ou alguém disse para ele, olha, tira esse negócio do ar, ou então alguém convenceu de que ele estava errado. Agora, ao invés dele se retratar, ele simplesmente apaga e não diz nada. A questão é, qual é a obrigação que nós temos de conhecer esses personagens? Qual a obrigação que as pessoas têm de conhecer o passado? Mas o passado parece que nos assombra o tempo todo. Então, quando alguém faz uma transmissão dessa e faz esse tipo de afirmação, como é que a gente deve lidar com isso? É apenas uma falsificação? É um lapso? É um ato de pura e ingênua ignorância? Que responsabilidade nós temos diante daquilo que a gente sabe que não sabe, mas quer falar sobre o assunto, mesmo não sabendo? Porque quer queiramos ou não, a gente sabe o que sabe, ou a gente sabe o que pensa. Se nós nos auto-enganamos o tempo todo, depois de um determinado momento da nossa vida, podemos discutir isso. Mas, se eu não sei, e mesmo não sabendo, faço afirmações, mostrando, passando a impressão de que realmente eu sei, então tem alguma coisa aí de muito errada e que os meios de comunicação propiciam, não porque eles provocam isso, eles são um meio mais fácil de poder transmitir esse tipo de que termo eu posso usar? Esse tipo de imbecilidade. Exatamente, porque o rapaz falou, não sei se ele disse assim, durante a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, Marx reconheceu seus erros. Ao ver, né, ao testemunhar a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, isso é impossível. Marx morreu em 1883. Como é que a gente pode, então, levar em conta isso? Não se trata de defender Marx, porque Marx não precisa ser defendido. Aliás, Marx nem queria que fosse considerado marxista. Achava estranho esse termo. Marx não precisa ser defendido. No entanto, ele é um fantasma. E muita gente se apega a determinados aspectos do pensamento de Marx sem entender, não o conjunto, mas entender que o pensamento dele é uma construção contínua, dialética, permanente. Então,
Não dá para falar de Marx apenas numa etapa, por exemplo, dos manuscritos econômico-filosóficos. Ou não dá para falar de Marx apenas, único e exclusivamente, no Manifesto Comunista. Ou não dá para falar de Marx apenas no Capital, ou nos Grundrisse, ou na ideologia alemã, ou na questão judaica, ou na crítica, na contribuição à crítica da economia política, ou na crítica do direito de Hegel, seja lá, ou na crítica ao programa de Gotha, ou nas cartas, ou nos artigos, ou enfim, nos rascunhos que ainda estão sendo pesquisados e encontrados. Marx não é um só. Não é que Marx, nós não podemos considerar Marx como sendo vários, mas ele não é um homem de um pensamento único. O que fizeram do pensamento de Marx que é necessário discutir. Ou seja, o que nós fazemos com o pensamento de Marx que é fundamental de ser discutido. Marx deixou uma obra absolutamente extraordinária. E eu quero voltar a discutir isso em detalhes, para a gente poder entender um pouco mais o pensamento de Marx, ao longo da sua trajetória. Então, como lidar com esse tipo de coisa? É má fé? É ser vergonhice? É pura ignorância? Mas uma ignorância que é colocada a serviço exatamente para desqualificar e destruir e derreter aquilo que está escrito, aquilo que foi escrito por Marx. Do que se trata? Eu não tenho uma resposta clara sobre isso, porque eu realmente não sei como lidar com a ignorância.